Mais uma vez, sinto-me honrado da sua presença, de estar assistindo esses vídeos diário de um médico espírita. Se você gostar, passe para frente. Esse caso que eu vou contar hoje é o caso do menino debaixo da mesa. É bem interessante. Esse menino, eu estava consultando ele e começou um relâmpago, chover, a tempestade, relâmpago, e ele se escondeu debaixo da mesa. Ou seja, o medo que ele tinha de tempestade estava lá, debaixo da mesa. Quando eu lembrei do coleguinha dele, que uma vez eu perguntei para o coleguinha dele se ele tinha medo de alguma coisa, e ele disse: eu tenho medo de duas coisas. Eu digo: o quê? Ele disse: tenho medo de cachorro e de minha mãe. Ele falou de cachorro e da mãe dele. Me interessante todas essas duas crianças. Esse medo, o medo é algo profundo para os nossos estudos, porque inclusive a maioria das obsessões está em cima do medo e de culpas. E o medo, eu vim compreender muito o estudo do medo quando, nas obras do Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia, ele tem um capítulo imenso sobre medos, porque as informações de medos, tem pessoas que querem entender o medo como algo desta vida, como se estivesse no inconsciente atual. O menino foi criado numa casa que a mãe tem medo, que o pai tem medo, que ele vê falar dos medos, ele fica. Mas existem medos que não está nesse inconsciente atual, medos que está informado lá no inconsciente passado, arcaico, porque toda a nossa vida está sendo registrada. E por isso que tem pessoas que adoecem porque tem medo de morrer. Não é só porque não entende o que é a morte, mas tem informação muito forte sobre a morte. Quando compreende, já muda, mas um número grande tem medo de morrer, mas até às vezes um tipo de medo de morrer especial. Medo de morrer enforcado, envenenado, medo de ser enterrado vivo. Aí vai tendo uma série de medos ligados com a morte. Mas tem pessoas que têm medo de ladrão, de ser assaltado, de morrer numa violência, porque muitas vezes isso aconteceu. Ou ele teve isto, ou ele passou por isso ou provocou isto. Está armazenado no seu inconsciente qualquer coisa, ele acorda provocando, esse sentimento provoca nele informações que ele não sabe explicar. Você vê medo de ser enterrado vivo. Tem gente que não entra em elevador sozinho. Você imagina o transtorno que dá isso? Mas o sujeito vai ter medo, às vezes medo de cachorro. Medo de cachorro, ele às vezes foi mordido de cachorro, agora pode ter algum medo, mas medo de cachorro que ele nem sabe explicar por quê. Mas quantas pessoas morreram por cachorro, tiveram grandes lesões e ficou armazenada essa informação, não agora, às vezes de outras encarnações. Medo, às vezes, de cobras, de aranhas. Tem medos mais variados possível. Medo do tempo, medo do mar. Quantas pessoas morreram no mar? Medo de altura. Medo é uma imensidão de coisas que provocam medo e que, às vezes, você tem tantas informações. Quando o Samuel Hahnemann fez essa informação, ele trouxe informações lá do perispírito. É de uma riqueza imensa esse trabalho, porque ele fez isso antes, mais de 100 anos antes dessa psicologia que está aí. Ele fez isso, esse trabalho, que ficou armazenado uma garimpagem que abre um leque de entendimento profundo sobre o corpo espiritual. Agora,
O medo é algo que está no inconsciente passado ou arquivado no seu perispírito, porque o medo está relacionado com as coisas do ego, que é a força organizadora da consciência. Mas a essência divina é coragem. Então, a maneira de enfrentar o medo é coragem. Jesus ensinava para as pessoas coragem. Coragem, alegrai-vos que eu vim trazer boa nova. Assim falava Jesus. Porque a coragem é da essência divina. O medo é do ego. O bom ânimo é da essência divina. O desânimo é do ego. A alegria é da essência divina. A tristeza é do ego. Então o medo, ele é capaz de desequilibrar tantas pessoas. E às vezes ele nem sabe explicar por que ele tem aquele medo. Medo, às vezes, de ficar só, medo de barulho de noite, medo de tempestade, medo mais variados tipos de medo. É de uma riqueza imensa para você entender em cima da compreensão que o Espiritismo tem para nos dar. Porque o Espiritismo estuda o perispírito, e no perispírito, às vezes, está muito segredo desse entendimento de medos. Então, aquele menino que se escondeu debaixo da mesa com medo de relâmpago, a mãe não tinha medo, o pai, ninguém na casa tinha medo, ninguém falava disso para ele, mas é como se ele tivesse informações armazenadas. O relâmpago apenas estava acordando vertentes energéticas que ele tem acumulado lá no seu perispírito. E aquele outro menino, que é uma coisa recente da agora, tem o medo de cachorro e de minha mãe, porque o cachorro deve ter mordido ele, ou ameaçado morder, e a mãe, porque ele sabe que a mãe, talvez, se ele não tiver medo, ela pega ele no jeito. E quando ele falou que tem medo da mãe, a própria mãe começou a rir, e eu disse: olha, você agora começa a trabalhar melhor isto, em vez dele ficar com medo de você, que ele veja uma mulher carinhosa, amorosa, para ele ter saudade da mulher carinhosa e amorosa e não medo da mãe. Meu irmão, que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso.